Aleluia. Saúde a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia a todos que se encontram aqui pela plataforma Zoom e aos nossos amados e queridos irmãos que nos assistem também através do YouTube. Bom dia a todos. Domingo, dia 2 de maio, dia de louvarmos e adorarmos ao nosso Deus. Vamos, irmãos, iniciar abrindo as nossas Bíblias no livro de Salmos, Salmos 46. Salmos 46, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalado. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Você possa refletir sobre isso nessa manhã. Você tem um Deus todo-poderoso, que é o seu refúgio e fortaleza na hora da angústia. E por isso nós devemos louvar e adorar a esse bendito Deus. Eu queria convidar o presbítero Mário a estar fazendo essa oração, adorando ao Senhor. Vamos orar, igreja. Pai, nosso Deus e refúgio, fortaleza, Senhor que é o socorro bem presente nas nossas tribulações. O Senhor nos diz para não temermos, ainda que a terra se transtorne, tumultue, e a tua fúria, os montes se estremecem. O Senhor está conosco todos os dias de nossas vidas. Por isso que pedimos ao Senhor a permissão de contemplar, conforme a nossa adoração ao Senhor, a beleza da tua santidade. O Senhor que é a porta no qual, por mais que estreita que possamos penetrar, mas é a porta com a qual nós precisamos entrar, que é a porta do Senhor. O Senhor nos ajude nessa caminhada difícil, peregrinando neste mundo, mas com o único anelo de adorar, bendizer e exaltar ao Senhor, mesmo diante das circunstâncias. Porque tudo que o Senhor faz para nós é bom. O Senhor nos tirou do lamaçal do pecado, nos deu vida e nos prometeu que um dia seu Filho amado Jesus irá voltar para nos levar para o gozo eterno. Nos dá esse espírito de adoração sempre, independente da circunstância. Erguer nossos braços aos céus, abrir nossos lábios para exaltar o Senhor que é santo, santo, santo. Bendito seja o Senhor para todo sempre.
Amém. Ainda nós vamos fazer a leitura da epístola de João, primeira epístola de João, capítulo 1. A partir do versículo 5, que diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, teu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Certeza que temos é que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Por isso nós, nesse instante, eu queria convidar o reverendo Ezequiel a estar fazendo uma oração em confissão de pecados nessa manhã. Deus eterno e supremo, bendito seja o teu santo e excelso nome. Tu sonda os corações e conhece os pensamentos. Tu sabe quem somos. Muitas vezes nem mesmo nós sabemos quem somos. Oh, meu Deus, nessa hora que queremos participar da comunhão dos santos, queremos suplicar que o Senhor venha nos absolver dos nossos pecados. Porque, como foi lido na tua palavra, se dissermos que não temos pecado, fazemos o mentiroso. Somos pecadores. Pecamos em pensamentos, em atitudes, em ações. Oh, meu Pai, e só nos resta a nossa esperança é o sangue de Jesus, teu Filho, que nos purifica de todo pecado. Então, meu Deus, para participarmos da comunhão dos santos, suplicamos que nos absolva. Imploro, meu Deus, em nome de Jesus, tira todo obstáculo da nossa frente e dá-nos clareza para desfrutemos do estudo que será feito nesta manhã. Amém. Abençoa-nos, nos perdoa. Ouve a oração. Absolve a mim e a todos os teus servos dessa plataforma. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor, irmãos, nessa manhã, com toda a alegria que Deus nos deu de estarmos aqui hoje, de estarmos em pé, de estarmos vivos, de estarmos aqui louvando a Ele. A palavra do Senhor vai nos dizer: todo ser que vive, louve ao Senhor. Então, se você está vivo, se você está com todo o vigor, louve ao Senhor, porque Deus tem sido bom, Deus tem sido maravilhoso, e Deus, Ele tem atendido as nossas orações assim de uma forma tremenda.
e é motivo de louvar e glorificar o nome do Senhor. Vamos louvar a Deus com a canção ao nosso Deus. Ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. E o louvor da glória e a sabedoria e as ações de graças e a sejam a nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Ao nosso Deus, ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. E louvor e a sabedoria e as ações de graça e a a sabedoria, as ações de graças sejam ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Aclame ao Senhor. Meu Jesus, Senhor, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor.
é o Senhor, com todo meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo, por Deus, grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aleluia, Jesus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força, refúgio é o Senhor, todo meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor. Poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo, por Deus, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aleluia, Jesus. Um dia lindo, anjo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Pois a alegria posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá mais outra vez aqui, e todos juntos em um só louvor
tentado e não pecou jamais. A sua vida um exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá, mas outra vez aqui, e todos juntos, em um só louvor, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Cante, Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá, mas outra vez aqui, em todos juntos, em um só louvor, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Aleluia. Cremos tão somente nessa promessa de que Jesus virá. Amém. Queria mais uma vez, antes de passar a palavra ao reverendo Eugênio, que nos trará a mensagem nessa manhã, pedir mais uma oração em agradecimento a Deus por aqueles que têm se recuperado da Covid e de tantas outras enfermidades. Eu queria pedir à nossa irmã Elci para estar fazendo essa oração nesse momento, e logo após a oração da irmã, o reverendo Eugênio está com a mensagem. Deus abençoe, pastor, a palavra que será ministrada nessa manhã. Pai Santo, nosso coração se alegra, nosso coração jubila por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Nós entendemos que nós não merecemos o teu amor, o teu cuidado, a tua proteção. Nós temos consciência disso, Pai. Mas o Senhor é maravilhoso. O Senhor não nos trata segundo os nossos pecados. O Senhor nos trata como filhos. Assim como um pai se compadece do filho, assim o Senhor se compadece de nós. Que maravilha entendermos isso, compreendermos essa verdade. Mesmo pecadores, mesmo não merecedores, o Senhor nos ama. O Senhor tem derramado tantas bênçãos sobre nossas vidas. Pai, muito obrigada por mais uma semana de vitórias. Iniciamos a semana com algumas circunstâncias difíceis, algumas tribulações, algumas tensões. Senhor, iniciamos uma semana com desafios, mas o Senhor nos assistiu, o Senhor nos ouviu, o Senhor ouviu as orações, o Senhor, além de ouvir, o Senhor respondeu conforme o desejo do nosso coração. E nós celebramos o Senhor, porque Tu és grande, como nós cantamos aqui, Senhor. Tu és o Senhor e todo joelho vai se dobrar. Nós já nos dobramos, nos curvamos diante da Tua santidade, diante do Teu senhorio, mas entendemos, meu Pai, que todo joelho se dobrará diante do Senhor naquele grande dia, grande e glorioso dia do Senhor. Muito obrigada, Senhor, pela recuperação da irmã Antônia, muito obrigada pela recuperação do irmão Gessé, muito obrigada pela recuperação da irmã Josi, muito obrigada, Senhor, pela recuperação, meu Pai, de tantos irmãos que nós essa semana intercedemos, vemos a Tua boa mão, meu Deus, agindo poderosamente. Senhor, muito obrigada por esses irmãos que têm se colocado diante do Senhor, entendendo que é do Senhor vem o socorro, entendendo que do Senhor vem a solução, entendendo que do Senhor vem o refúgio. E nós estamos aqui, Senhor, nesta manhã, glorificando o Teu nome, porque as lutas o Senhor permite que nós passemos por dificuldades, lutas, mas o Senhor não nos desampara, em momento algum o Senhor não nos desampara. O Senhor
Até mesmo quando o Senhor não quer ouvir, não responde como queremos, o Senhor enviou o Consolador para nos consolar e nos confortar diante da tua soberania. Ó Senhor, bendito seja o teu nome. Nós nos alegramos pelas vitórias dessa semana e sabemos, Pai, que o Senhor continua conosco, agindo poderosamente, atendendo às nossas orações conforme a tua vontade. Obrigada por tudo, meu Pai, te agradeço. E a tua igreja celebra, a tua igreja canta louvores ao Senhor, que o Senhor aceite a nossa gratidão, a nossa adoração nesta manhã, que é sincera, é uma adoração sincera, de coração puro para o teu coração. Ah, Senhor, que o Senhor aceite como fumaça, como aroma suave às tuas narinas. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Meus irmãos, graças e paz da parte do Senhor Jesus, uma alegria mais uma vez estarmos juntos aqui, reunidos através dessa plataforma. Não é o ideal, concordo, não é mais, é aquilo que pela graça de Deus o Senhor nos tem permitido. O ideal seria que estivéssemos juntos na casa do Senhor, louvando, adorando, bendizendo, não é através daquele culto tão gostoso. O áudio está ruim, irmãos? Aqui o áudio, tá? Só um minutinho. Pronto, irmãos. Acredito que agora vamos resolver isso. Os irmãos estão me ouvindo bem agora? Joia, bênção. Deus seja louvado. Os irmãos, como eu estava dizendo, é uma alegria podermos estar juntos, ainda que essa situação não seja a ideal. A ideal seria que estivéssemos juntos, louvando a Deus, bendizendo o nome do Senhor na sua casa, com alegria, não é? Nos olhando nos olhos, nos abraçando, nos congratulando. Afinal de contas, tantas e quantas bênçãos Deus tem derramado sobre nós. Não é verdade? Então, não há outra forma que não celebrar o Senhor e celebrar com alegria. Celebrar o Senhor com contentamento. Celebrar o Senhor com um sorriso, não apenas nos lábios, mas também nos olhos. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Irmãos, essa tem sido a realidade deste povo que se reúne aqui através dessa plataforma. E nós não temos outra coisa a não ser dizer glórias, glórias e glórias àquele que era, que é e que há de vir. Aquele que venceu, aquele que já subjugou a morte, o diabo e o inferno sob os seus pés. Aquele que virá segunda vez para buscar aqueles que confiam, amam e temem o seu precioso nome. Não há como celebrar o Senhor, irmãos, de uma outra forma, que não seja com alegria, que não seja com ações de graças. Eu quero convidá-los a que possamos abrir a palavra de Deus em Marcos, capítulo 6, vamos fazer a leitura do verso 14 ao verso 29.
e o nosso muito bom dia, nossa gratidão a Deus por nos permitir estar juntos aqui, tanto no YouTube como também na plataforma Zoom. Que Deus nos abençoe a todos. Marcos, capítulo 6, versículos 14 a 29. Leamos, pois, a palavra do Senhor que nos diz assim: Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias. Ainda outros: é profeta, como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. E chegando um dia favorável em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodes e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe: se pedires, mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? Ela respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que, sem demora, me deis num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere, e trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disso, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. Vamos orar. Santo, bendito, maravilhoso e gracioso Deus, ao Senhor a honra, a glória e o louvor. Damos graças, Pai, mas este privilégio de estarmos aqui para celebrar o Senhor na beleza da sua santidade, para tributar ao Senhor a honra e a glória que lhes são devidos. E queremos te pedir humildemente, ó Deus, que a sua maravilhosa graça possa falar aos nossos corações e possa trazer edificação às nossas vidas. Faz isso, Pai, para a glória de ti mesmo e para a edificação do teu povo. É em Cristo Jesus que nós assim oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, nós tem sido um tempo de profunda alegria. Um tempo de profunda alegria, um tempo de enorme graça, mas, por mais estranho que isso possa parecer ser, meus irmãos, infelizmente não tem sido essa a mesma coisa em todos os lugares. Infelizmente, temos conhecimento de que nem em todos os lugares o povo tem estado com o coração aquecido, como diz, né, o reverendo Edésio, com a alma embandeirada, em festa. Não, muito pelo contrário. Há muitos lugares em que o que tem acontecido é exatamente o oposto. Um esfriamento, um distanciamento, não meramente social, como, infelizmente, nós temos que passar,
para salvaguardar a vida e a saúde dos irmãos. Mas, na verdade, essa condição da pandemia tem descortinado muita coisa. Muitas máscaras têm caído. E aqueles que já estavam frios antes demonstram toda a gelidez dos seus corações hoje. Porque aqueles que tinham a alma aquecida antes, agora estão completamente em labaredas. E exatamente, irmãos, por conta dessas situações tão distantes, não é? Tão distintas, tão particulares, que eu queria partilhar com os amados, seguindo a exposição do texto, sobre esse tema tão interessante que é que com as próprias mãos nós fechamos portas da graça de Deus. Portas da graça de Deus são fechadas com as próprias mãos ou pelas próprias mãos. Vimos aqui no início do capítulo 6 de que a incredulidade fechou portas. O Senhor não realizou muitos milagres em Nazaré, sua, abre aspas, quase cidade natal, fecha aspas, não é? Ele nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré. E todas as pessoas conheciam quem era Jesus, conheciam a sua família, e exatamente por conhecer a sua família, conhecer a sua história, o rejeitaram. A religiosidade do povo de Nazaré impediu que eles pudessem ver e contemplar Jesus como sendo o verdadeiro Messias. Ao passo que no versículo 7 ao versículo 12, nós observamos Jesus enviando os seus discípulos, 2 a 2, e vimos portas da graça sendo abertas e salvação acontecendo nas mais diversas localidades aonde os discípulos iam e anunciavam que era chegado o reino de Deus. Agora, versículos 14 a 29, nós vamos encontrar ainda sobre essa série de portas, as portas que são fechadas pelas próprias mãos. Talvez isso explique um pouco o contexto daqueles que estão frios, daqueles que vivem uma mera religiosidade aparente, daqueles que não têm o coração aquecido, que não há um sorriso em seus lábios, que não há empolgação para falar de Jesus, aqueles que têm temido mais a pandemia do que aquele que é maior do que a pandemia. E para isso, irmãos, eu quero convidá-los a que possamos, observando o texto, não de uma forma apenas expositiva, mas um sermão mais voltado para a pessoa de Herodes, para a família de Herodes. Possamos então ver como essas portas são fechadas com as próprias mãos. Ao olharmos, meus irmãos, para a família de Herodes, a família herodiana, nós vamos encontrar que essa família possui uma passagem sombria que nos é trazida pelas Escrituras Sagradas. Era uma família cheia de mentiras, assassinatos, traições e adultérios. Herodes o Grande, aquele que é o cabeça, o patriarca desta família, foi um rei insano, inseguro e também desconfiado. Para que vocês tenham ideia, ele casou 10 vezes e matando as suas esposas e seus filhos, com medo de que algum desses pudesse lhe destronar, pudesse tirar a sua coroa. Então, antes que isso acontecesse, ele ia e matava suas esposas, matava também a seus filhos. Este rei Herodes, o Grande, foi aquele mesmo que mandou matar as crianças lá em Belém, crianças de 2 anos de idade para baixo, pensando que dessa forma maquiavélica, sombria, tenebrosa, maligna, ele conseguiria evitar que o menino Deus, o menino rei,
de que o infante Messias pudesse, então, prosseguir naquilo que o próprio Deus havia estabelecido para que ele viesse, de fato, a ser rei sobre reis e senhor sobre senhores. Então, perceba que o cabeça da família já era nessa situação. O que é que você pode esperar, não é? O que você vai esperar é exatamente uma situação daí para pior. Herodes Antipas, que é esse ao qual o texto aqui se refere, que foi responsável pela morte de João Batista, ele era o filho mais novo de Herodes o Grande. Herodes o Grande aparece lá em Mateus, capítulo 2, onde ele manda matar as crianças, não é? Aqui, em Marcos, capítulo 6, nós temos o filho de Herodes o Grande, que é Herodes Antipas. E ainda sobre Herodes o Grande, ele era chamado de rei, mesmo que, e de fato, ele governava toda a região, mas agora Herodes Antipas, ele tinha um título de tetrarca. Lucas, capítulo 3, verso 19, vai exatamente nos dar essa informação. E por que tetrarca? Porque o reino de Herodes o Grande, após a sua morte, foi dividido em 4 partes. E dessas 4 partes, que foram divididas entre seus 3 filhos, Antipas coube a parte da Pérea e a parte da Galileia, e isso acontece provavelmente ali no ano 4 a.C. até o ano 39 depois de Cristo. E quando Herodes Antipas começa a reinar sobre Pérea e Galileia, ele tinha por volta de 16 anos. Então, vejam, um jovem, filho de um homem de Belial, cujo coração era malévolo, o temor a Deus era nenhum. E como é que é o reino deste jovem? Como é que era o perfil deste que, com as próprias mãos, fechou a porta da graça, fechou a porta da salvação, a fim de que não pudesse reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Em primeiro lugar, meus irmãos, nós vamos poder observar que Herodes era um homem perturbado. Perceba aqui que, nos versos iniciais, que Herodes ele tinha um grande temor, um pavor, um pânico da pessoa de João Batista. Versículo 16. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João a quem eu mandei decapitar que ressurgiu. Perceba, irmãos, a condição de temor que Herodes possuía. Herodes era um homem perturbado pela sua consciência, perturbado e atormentado por aquilo que ele havia feito, pelas obras de sua vida, pelas obras nefastas, diabólicas, que ele havia tramado e concretizado. E ele não tinha como se livrar dessa consciência atormentada. Ele havia se divorciado da sua mulher anterior para casar-se com Herodias. Com um detalhe, né? Herodias era mulher de seu irmão. Mas ele não conseguiu se divorciar dele mesmo, não conseguiu se divorciar da sua consciência, que o culpava, que o acusava, que era como que um fantasma atormentando a sua mente. Ninguém pode evitar de viver consigo mesmo. E quando o ser interior torna-se acusador, a vida torna-se insuportável. O rei Herodes Antipas, em vez de arrepender-se, em vez de suplicar o perdão de Deus, em vez de confessar o pecado, em vez de romper com a prática e voltar-se para o Senhor, para ter o coração, então, purificado, ele preferiu endurecer ainda mais o coração. A dor pó,
no comentário do Evangelho de Marcos, ele diz que nada é mais perigoso do que uma consciência pesada sem arrependimento. Herodes, ele está vivendo em meio a esse conflito tremendo entre a consciência que o acusa, a consciência que lhe aponta os seus pecados e a paixão pecaminosa por aquilo que ofende a Deus, por aquilo que é contrário àquilo que é certo, justo e perfeito. Reverendo Hernandes Dias Lopes, ele traz que 2 aguilhões, quando trata do comentário sobre este livro, 2 aguilhões feriram a consciência de Herodes: o assassinato de João Batista e o medo, de que ele tenha ressuscitado. João Batista havia se interposto no caminho do pecado de Herodes. João Batista, ele não tinha medo de Herodes, ele não fazia uma média com Herodes, ele não procurava ser politicamente correto diante de Herodes, mas, ao contrário, João Batista estava sempre apontando o pecado do rei Herodes. João Batista estava sempre trazendo a consciência, ou a voz da consciência, para Herodes. E este, por sua vez, Herodes, para agradar a sua esposa, que na verdade era mulher do seu irmão, e para acalmar a sua própria consciência, manda prender João e depois manda decapitá-lo. Herodias temia o povo, mas Herodes temia João. Mas ainda assim, Herodes perdeu, na loucura da dureza do seu coração, perdeu a direção e executou João Batista. João Batista, por sua vez, irmãos, morreu em paz, como um servo obediente a Deus, como um servo fiel aos preceitos da palavra de Deus, e ainda que a sua vida tenha sido ceifada, ele morreu em paz. Morreu na dignidade de profeta, de um homem de Deus. Mas aqueles que permaneceram vivos atormentados na sua consciência por aquilo que fizeram ao homem de Deus, ao profeta do Senhor. Mas Herodes não era apenas um homem atormentado. Herodes também era um homem supersticioso. Perceba que o texto aqui nos traz que Herodes ficou profundamente preocupado acerca olhando para Jesus, de que Jesus pudesse ser a reencarnação de João Batista. Primeiro, sabemos que isso é impossível, a Bíblia nega completamente a reencarnação. Segundo, e lembrando que reencarnação é diferente de encarnação. São 2 questões diferentes. E, em segundo lugar, irmãos, quando Jesus nasceu, João Batista já estava entre os vivos. Não é? Mas veja a loucura, veja como a superstição leva as pessoas a pensar coisas loucas. Versículo 14, os versos seguintes. Isto chegou aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornava notório, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias. Ainda outros: é profeta, como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, e ressurgiu. Vejam, irmãos, o tamanho da loucura pelo caráter supersticioso que estava na mente de Herodes. Herodes pensa que Jesus é João Batista, que havia ressuscitado para perturbá-lo, para apontar. Está vendo aí, Herodes? Você mandou me matar, ou melhor, você me matou, e eu estou aqui de volta para acusar não apenas pelo seu pecado de adultério, mas também pela minha própria morte. Era isso que pensava João Batista. Ele estava tão confuso acerca de quem era Jesus, quanto a própria multidão que estava na Galileia, né? Quanto os seus súditos, quanto o povo a quem Herodes Antipas governava. A crença destas pessoas estava completamente desfocada. A teologia é uma teologia mística
e supersticiosa. E, meus irmãos, muito cuidado para que nos dias de hoje nós também não tenhamos essa teologia supersticiosa e mística. Não é? Há pessoas que fazem a oração do copo de água, achando que aquela água vai ser energizada. Meus irmãos, biblicamente falando, isso não procede. Isso não tem base nas Sagradas Escrituras para que isso possa ser feito por aqueles que dizem crentes nos nossos dias. Não é o óleo ungido que vai fazer com que o doente seja recuperado. Precisamos entender o contexto quando o apóstolo Tiago vai falar sobre o óleo. O óleo, naquela época, primeiro século, era usado de muitas maneiras. Dentre essas muitas maneiras, não apenas como tempero para o alimento, mas também como medicamento. E o que Tiago está dizendo é: tome o medicamento e ore. E ore. E crê que Deus é poderoso para curar o enfermo acima do medicamento. Mas se Deus quer usar o medicamento para curar o enfermo, assim vai acontecer. Por isso, tome o medicamento e ore. Essa é a ideia da questão do óleo. E não que o óleo tenha uma propriedade mágica, que seja energizado, para que através do óleo a cura aconteça. Meus irmãos, isso é uma tentação ao Deus Todo-Poderoso. Deus não precisa de meios para agir. Ele pode agir de uma forma imediata, direta, sem meios. Mas é verdade, há situações em que ele estabelece os meios, mas quem estabelece é ele. Ele estabelece meios para que, através dos meios, a sua vontade seja revelada. Mas muito cuidado com a superstição e com a mística da teologia daqueles que tentam desviar o povo de Deus. Herodes era um homem perturbado, mas Herodes também era um homem supersticioso. E essas questões fizeram com que ele, pelas próprias mãos, deixasse a porta da graça, para que não tivesse a alegria e o privilégio de ter sobre si a luz bendita da salvação em Cristo Jesus. A superstição, meus irmãos, ela é uma fé baseada em sentimentos e opiniões. A base da superstição não é a palavra de Deus, mas sim os sentimentos, os achismos, as opiniões, as crendices, coisas sem completa fundamentação bíblica, mas aquilo que acontece de acordo com a ocasião e o momento. Por isso, meus irmãos, essas coisas, ou essa fé mística e supersticiosa, ela não oferece segurança, ela não oferece paz, ela não oferece tranquilidade, ela não oferece robustez a uma fé firme e sólida, cujo fundamento é a revelação da palavra de Deus às Sagradas Escrituras. Mas, em terceiro lugar, Herodes, que foi um homem perturbado, supersticioso, também era um homem adúltero. Herodes Antipas era casado com uma filha do rei Aretas, rei de Damasco. E aí, Antipas se divorcia dessa sua esposa para casar com Herodias, que era mulher de seu irmão Filipe. Com um detalhe: Herodias era cunhada e sobrinha de Herodes, porque ela era filha de Aristóbulo, meio-irmão de Herodes Antipas, assim também como Herodes Filipe. Então, perceba que quando Antipas casa com Herodias, ele comete um duplo pecado. Ele comete o pecado de adultério e ele comete o pecado de incesto. Ele viola, assim, completamente a lei moral e a decência, como está posto pela lei de Deus no livro de Levítico, capítulo 18, ali do versículo 16 ao versículo 21. O casamento do rei Herodes Antipas foi duramente condenado por João Batista. João não era um profeta de conveniências, mas era um homem firme e alicerçado na palavra de Deus e que era a voz de Deus para aquele povo. Quer estivesse no deserto, quer estivesse no palácio,
João estava pronto para ser morto e até mesmo morrer, mas ele não calaria a sua boca, ele não silenciaria a sua voz, porque ele entendia que o seu papel era ser voz profética para a sua geração. Assim como acontece hoje com a Igreja de Cristo Jesus, com aqueles que de fato foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. É papel da igreja denunciar o pecado. É papel da igreja não estar numa condição de politicamente correta, fazendo uma média, sobretudo com uma liderança que é comprometida com o pecado, uma liderança que se coloca contra Deus, uma liderança a nível político, de pessoas que dizem que não creem em Deus, que negam a existência de Deus. É papel da igreja denunciar os corruptos, é papel da igreja denunciar aqueles que vivem na prática do pecado, na imoralidade. É dever da igreja como agência profética do reino, como sendo aqueles que comunicam num caráter profético a segunda vinda do Senhor Jesus. É papel nosso de declarar e de anunciar aquilo que está errado para que haja conserto. Vejam, irmãos, que aquilo que João Batista o faz não é diferente daquilo que Jonas fez pregando a Nínive. Arrependam-se, arrependam-se, ou Nínive será subvertida pelo Deus dos céus. Não é diferente do discurso de Pedro em Atos capítulo 2. Arrependei-vos, arrependei-vos, antes que venha o dia do Senhor. Nós precisamos, irmãos, lutar e, como voz profética, comunicar a este povo que há pecado no meio da nossa nação e há necessidade de rompimento com toda a prática pecaminosa, como era o caso de Herodes, um homem perturbado, um homem supersticioso, um homem adúltero. Mas, em quarto lugar, meus irmãos, Herodes também é um homem conflituoso. Capítulo 6, versículo de número 20 nos diz: porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. Irmãos, veja que coisa louca. Herodes, ele teme João Batista, ainda que gostasse de ouvi-lo. Ainda que ouvisse, como diz o texto, de boa mente, de boa vontade. Que ouvisse a João em alto respeito e ainda assim manda prendê-lo. Não parece uma questão louca, fruto do conflito, do coração conflituoso, da alma amargurada de Herodes Antipas? E neste momento, irmão, segundo aquilo que podemos observar no texto, a voz de Herodias falou mais alto do que a voz da própria consciência de Herodes. Herodes não foi corajoso o suficiente para obedecer a palavra de João, que na verdade era a palavra de Deus. Mas agora ele sente escravo da sua própria palavra e manda executar um homem inocente. Não basta admirar. Herodes Antipas admirou João Batista. O admirava, respeitava aquilo que ele dizia. Não basta admirar e gostar de ouvir grandes pregadores. É necessário obedecer, é necessário se submeter à verdade da palavra de Deus. Mas, meus irmãos, Herodes fez exatamente o contrário. Tanto Herodes como Herodias, eles estavam determinados a continuar na prática delituosa do pecado. Eles taparam seus ouvidos, taparam seus olhos à voz da consciência da lei de Deus. E mais tarde, de forma astuta, como o texto aqui registra, silenciaram a voz do profeta. Herodes conseguiu até silenciar João, mas não conseguiu silenciar a sua própria consciência culpada. E o texto aponta para isso. Herodes foi morto, mas na consciência de João
Jesus era Herodes, era João Batista renascido, perdão, que veio para, mais uma vez, acusá-lo, que veio para atormentá-lo. Veja o conflito daqueles que vivem essa vida perturbada porque não querem ouvir a voz de Deus e ouvem apenas o desejo do seu coração caído. Herodes fechou com as próprias mãos a porta da graça, a porta da salvação, porque era um homem envolvido aos conflitos, às superstições, um homem completamente atormentado. Mas, em quinto lugar, meus irmãos, Herodes também era um homem fanfarrão. Perceba, aqui nos diz a palavra de Deus, versículo de número 21. E chegando um dia favorável em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia. Herodes gostava, não é, de fazer grandes festas, nos dias de hoje seria um pancadão, né? Se Herodes estivesse nos nossos dias, ele seria responsável pelos grandes pancadões que nós estamos vendo aí nesse tempo de pandemia, nesse tempo em que as pessoas são desobedientes às autoridades civis. William Wisby, ele diz que as festas reais eram extravagantes, tanto na demonstração da riqueza, quanto na provisão dos prazeres. Homens, mulheres, luxo, mundanismo, bebidas profanas e danças, pecados e Satanás com seus emissários. Irmãos, era um pedacinho do inferno sobre a face da terra. Era a festa, ou as festas, que Herodes Antipas organizava. Tudo estava presente naquele lugar, exceto o temor a Deus, a ordem, a decência, a moralidade. E eu fico espantado que crentes, no dia de hoje, meus irmãos, não se sintam constrangidos em estar em ambientes dessa natureza, em escutarem músicas nessa condição, em colocarem vídeos exuberando sensualidade. Meus irmãos, há algo de errado. Há algo de errado. Cuidado para aqueles que com as próprias mãos estão também fechando a porta da graça, a porta da salvação sobre as suas vidas. É necessário, meus irmãos, que nós tenhamos uma concepção completamente outra. Diz o reverendo Hernandes Dias Lopes que ainda hoje, tristemente, contemplamos na sociedade mundana, sem Deus, transviada e perdida, esse quadro que nós estamos vendo aqui de Herodes Antipas. Herodes, ele fez promessas irrefletidas, impensadas à filha Herodias. A filha de Herodias, né? A quem Flávio Joséfo chama de Salomé. A filha de Herodias não era sua filha de Herodes, era enteada de Herodes. E ainda assim, para manter a sua palavra, né? Há um ditado popular que diz: palavra de rei não volta atrás. Então, Herodes manda decapitar o homem de Deus a quem ele respeitava e temia. Herodes, irmãos, assim como muitos hoje, são pessoas que agem através de impulso, faltando-lhes antes a capacidade de pensar, de refletir, de ponderar, de medir se seus atos são cabíveis. Mas é ele quem está no trono. E ainda que ele esteja no trono, perceba que é Herodias aquela que o comanda. Herodes governa a sua nação, governa o seu povo, mas Herodias governa o rei. Ele fala muito e pensa pouco. E quando ele age, no pouco que ele age, ele ainda consegue fazer de forma insensata. Aquela festa de aniversário, e uma festa de aniversário, irmãos, é uma celebração, não é? É um tempo de alegria, de contentamento, de júbilo,
Mas perceba, veja a condição deste homem caído, deste homem que fecha as portas da graça e fecha as portas da salvação com as próprias mãos. Ele tornou a sua festa de aniversário com que ela fosse se tornar, com que ela se tornasse uma cerimônia fúnebre, ou seja, ela tornou-se uma festa macabra, manchada pelo sangue de um homem santo, temente a Deus, que foi João Batista. O bolo de aniversário não veio coberto de velas, mas coberto de sangue. E a cabeça do maior homem de Deus dentre aqueles nascidos de mulher, como disse Jesus, que foi João Batista, o precursor do Messias, estava naquela salva de prata. Faltou-lhe coragem moral para Herodes de impedir que aquele ato macabro acontecesse. Em vez de temer a Deus, ele preferiu não quebrar os seus votos, a pedido de uma mulher vingativa e dos seus convidados ali presentes. Mas em sexto e último lugar, meus irmãos, Herodes, esse homem que fecha as portas da graça, fecha as portas da salvação com as próprias mãos, ele, podemos observar, né, a condição de pecado na qual Herodes vivia. Vamos pontuar aqui. Herodes não ouviu o profeta, ao contrário, mandou prendê-lo para que fosse cerceado a sua liberdade, né? com o objetivo de calar o profeta. Ao não conseguir calar o profeta, porque do jeito que ele pregava no deserto, ele pregava também com fidelidade dentro do palácio, por fim, Herodes manda matá-lo. Perceba que, nesse ato, o coração de Herodes se tornou mais endurecido ainda. Nos faz lembrar lá o texto de Êxodo, quando a Escritura aponta que o coração de Faraó se endurecia diante do comunicado de Moisés. Para que entendamos isso, irmãos, e para que possamos compreender de forma correta, tirando de Deus todo tipo de injustiça, não é Deus que torna o coração do homem duro. O coração do homem é duro por conta do pecado. Na verdade, Deus manifesta a sua graça para que essa dureza seja quebrada. Mas o Deus que derrama a graça, ele também é poderoso para retirar a sua graça, permitindo que o coração do homem seja guiado pelo próprio mal que está no seu coração. De maneira que a culpa de Faraó é apenas dele. Deus não é culpado pela dureza do coração de Faraó. Assim como Deus não é culpado aqui pela dureza do coração de Herodes. E Deus também não é culpado pela dureza do coração daqueles que hoje afrontam a graça de Deus, não ouvindo o convite gracioso para ter um encontro com o Messias, com Cristo Jesus. Deus não é culpado. A culpa é do próprio homem pela dureza dos seus corações. E é exatamente isso que nós estamos vendo aqui. Herodes, um homem que fechou a porta da graça com as suas próprias mãos. Perceba que mais tarde, Jesus chama Herodes de raposa. Não foi um elogio, muito pelo contrário, foi uma denúncia do pecado de quem era Herodes Antipas. Jesus estava sendo julgado, estando face a face com Herodes. E ainda assim, Herodes zombou de Jesus. Sabe qual foi o fim de Herodes? Herodes foi exilado e morreu em completa escuridão, a qual sempre viveu. No ano 39 depois de Cristo, Herodes Agripa, sobrinho de Herodes Antipas, o denuncia para o imperador romano Calígula. E ele, então, depõe e bane Antipas para um exílio perpétuo em Lyon, na Gália, onde ele morreu.
tudo aquilo que Herodes mais cobiçava, que era a honra, que era a glória, perdeu tudo isso. Todavia, muito pior, muito mais trágico do que perder a fama e a glória, Herodes perdeu a salvação, porque com as próprias mãos fechou a porta da graça, fechou a salvação, para que ele mesmo não pudesse desfrutar. Lembra das palavras de Jesus? Todo aquele que quiser segui-lo, primeiro precisa tomar a cruz, arrepender-se para seguir. Nós vemos dias hoje, irmãos, em que muitas pessoas têm se queixado das programações através da plataforma. Teologicamente falando, eu concordo. Não existe um culto online. Teologicamente, irmãos, isso está errado. Não existe culto online. O culto, ele é presencial. Porque Deus não é online, não é? Deus, ele está presente. Deus está presente. O que nós temos aqui, na verdade, é um culto particular, um culto individual. Cada um de nós está na sua casa prestando um culto individual a Deus. Deus que está em todo lugar e está em toda parte. À procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Você entende a beleza do que o Evangelho de João, no capítulo 6, nos traz? O Senhor é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não há culto online. O que nós temos aqui é o nosso culto, a nossa devoção particular. Eu ofereço o meu culto a Deus na minha casa, você oferece o seu culto a Deus na sua casa. E Deus recebe o nosso culto e a nossa adoração, onde quer que estivermos, desde que estejamos de forma santa e agradável diante dele. E eu quero concluir com muita alegria, dizendo que, por um lado, com muita tristeza, por aqueles que não têm tido o coração aquecido, não têm tido a alma tocada pela ação do Espírito Santo. Mas com alegria eu digo e declaro que aqueles que são membros da Igreja Presbiteriana da Fazenda Grande, e digo isso com muito temor e tremor, digo isso com profunda humildade, têm tido os corações aquecidos, têm sido abençoado e fortalecido pelas boas, dadivosas e graciosas mãos do Senhor. E eu posso dizer isso, como os irmãos sabem, porque tenho estado na casa dos irmãos e tenho ouvido esse testemunho da parte dos irmãos. O quanto Deus vos tem abençoado, o quanto Deus tem aquecido as suas almas, o quanto os irmãos, apesar desse tempo difícil, apesar da escassez de contato físico, apesar do distanciamento social, apesar do temor e do terror que os homens têm da Covid-19, apesar de uma esperança falsa na vacina, e com isso, irmãos, eu não estou dizendo que você não deva tomar a vacina. Eu digo, tome a vacina, mas não ache que é a vacina que vai preservar a sua vida. Quem preserva a sua vida é o Deus Todo-Poderoso. Não ache que a vacina é sua salvação. A sua salvação se chama Jesus Cristo. Ele é a sua salvação. É Ele que vai livrar a sua alma do pecado e Ele pode livrar também o seu corpo da Covid-19. Mas é Ele que nos livra, é Ele que nos guarda, é Ele que nos alimenta, é Ele que nos sacia de tudo aquilo que nós precisamos. E por isso mesmo, irmãos, eu quero convidar você a que você possa orar por aqueles irmãos que estão afastados, que estão distantes. Ao que parece, esses com as próprias mãos estão fechando a porta da graça. A semelhança daquilo que vimos nesta manhã, nesse sermão relativo à pessoa de Herodes. Com isso, eu longe de mim qualquer tipo de arrogância, de vaidade, muito pelo contrário, muito pelo contrário.
Eu agradeço porque eu sei que é Deus. Aquilo que tem acontecido no meio desta igreja é inexplicável com relação a uma argumentação humana, mas é totalmente possível quando nós compreendemos que é a graça de Deus. É Deus que tem se agradado deste povo. Deus tem se agradado da sua vida, da minha vida, e por isso ele tem feito maravilhas no meio de nós. Possamos continuar caminhando de joelhos. Possamos continuar caminhando, crendo e descansando na providência de Deus para todas as coisas. Não importa quão difícil esteja a batalha, Deus é aquele que supre as nossas necessidades. Não importa se os médicos desenganaram, o Senhor tem a última palavra. Ele é o médico sobre os médicos. Não importa se a justiça injusta deu um parecer contrário a você. Creia e descanse no juiz que há de julgar toda a terra, porque ele julga com justiça e com equidade. Descanse no Senhor. Me permita finalizar o sermão desta manhã lendo aqui alguns versos que o salmista Davi nos traz no Salmo 37. Davi diz assim, a partir do verso 3 ao verso 7, a parte A. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Que Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua casa em Cristo Jesus. Amém. A palavra está com o nosso liturgo. Reverendo, pode fazer a oração final e impetrar a bênção, e depois eu passo a palavra para o senhor trazer a saudação, alguns avisos. Temos alguns avisos também aí para a programação de sexta-feira, o presbítero Mário vai trazer. Sábado também teremos programação da mocidade. Faça a oração e depois a gente parte para os avisos. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Santo, bendito, maravilhoso e gracioso Deus, nós não temos palavras, Pai, para agradecer ao Senhor a sua bondade e a forma maravilhosa que o Senhor tem quebrado toda a resistência dos nossos corações, toda a aridez das nossas almas. Ó Deus, ao ouvir a tua palavra e ao ver como procede um homem cujo coração está distante do Senhor, nós não temos outra palavra a não ser agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem inclinado os nossos corações para te buscar de fato de verdade. Não há orgulho em nós, não há vaidade, não há presunção, mas ao contrário, a gratidão, Senhor. Porque aquilo que somos é aquilo que temos feito. Não há mérito nenhum em nós mesmos, mas há o louvor ao teu nome, porque é graça do Senhor, é bondade do Senhor. E nós queremos te pedir, Pai, assim como o Senhor foi gracioso para conosco. Ó Deus, abençoa a outras igrejas, a outras comunidades, a outros rebanhos, para que eles possam experimentar essa dádiva tão maravilhosa da graça de Deus, que aquece os corações, que torna a alma fértil, que nos faz andar em novidade de vida, que nos faz ansiar apenas por aquilo que é bom, justo, verdadeiro, que não nos faz querer o que é próprio nosso, mas sim o bem do outro. Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Faz isso também dentro da nossa casa, com os nossos familiares. Dá a estes a alegria de ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Ó Pai, muda essa realidade tão dura, tão perversa dos corações que estão distantes do Senhor. Para a glória do teu nome, por amor a ti mesmo. Nós te pedimos, Pai,
Faz isso, Senhor. Quanto a nós, tua igreja, desperta-nos para que sejamos uma voz profética, como foi João Batista, para que possamos falar em amor, denunciando o pecador, mas, ao mesmo tempo, informando qual é o caminho da graça, informando que aquele que é todo-poderoso está de braços abertos, como um pai amoroso, esperando que os filhos rebeldes possam reconhecer os seus pecados e arrependidos tomar o caminho de volta para a casa do Pai. E o Pai não lhes passará em rosto os seus pecados, mas, ao contrário, os abraçará, os beijará, colocará o anel, símbolo da sua filiação, e fará uma grande festa através do novilho cevado. Aqueles que já são filhos podem celebrar o novilho cevado, que representa o Senhor Jesus. Representa o perdão dos nossos pecados, representa a confirmação que o nosso nome já foi escrito no livro da vida. Representa que o diabo nem o inferno tem poder sobre nós, mas, ao contrário, nós somos filhos de Deus. Temos o privilégio de gozar dessa intimidade profunda aos pés do Senhor. Mas, ó Deus, quantos filhos têm sido rebeldes, quantos filhos têm procurado prazer e alegria em outros lugares que não aos pés do Senhor. Desperta o teu povo, Senhor, enquanto ainda há tempo. Jesus está voltando. Os sinais a cada dia se mostram mais e mais. E nós vivemos exatamente isso nos dias de hoje. Guerras e rumores de guerras, doenças, pestes, morte, filho contra pai, pai contra filho, o esfriamento do amor. Ó Deus, aquece os corações, Senhor, para que o teu povo se volte enquanto ainda há tempo e possa adorar ao Senhor na beleza da sua santidade, com alegria, com contentamento, com prazer, com júbilo, e não a religiosidade aparente, não uma vida supersticiosa, uma vida cheia de conflitos. Ó Deus, o Senhor é o Deus da paz. Traz paz ao coração do teu povo. E seja o Senhor aquele que nos conduza para junto de ti mesmo. Nos dá um restante de dia abençoado em tua presença e nos faz, ó Deus, ao longo desse dia, refletirmos e meditarmos sobre esta tua palavra e sobre todos os serviços para o louvor da glória de Deus que faremos ainda no dia de hoje. Que assim seja para a glória do teu nome, na mediação de Jesus, teu Filho. É que nós assim oramos e agradecemos. Amém. E agora, irmãos, receber a bênção dos apóstolos. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso bondoso, eterno e paciente Pai, as ternas comunhões, consolações, o poder e as virtudes do Santo e Divino Espírito repousem sobre nós e sobre todo o povo de Deus, espalhados em toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Nós queremos saudar a todos aqueles que estão conosco aqui na plataforma Zoom e também no YouTube. Que Deus abençoe a você, abençoe a sua vida, que Deus conceda graça sem medida, a fim de que você também seja aquecido, né, no poder e na unção do Santo Espírito do Senhor, e que tenha essa vida plena, essa vida de alegria, essa vida de contentamento, como no testemunho de muitos irmãos aqui, contando as bênçãos de Deus, as muitas bênçãos de Deus, não é? Que se renovam a cada manhã com a sua misericórdia sobre nós. Que você seja alguém alegre, na certeza que está sobre a sua vida. Não apenas a promessa, mas a confirmação de que você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. De que nós descansamos na palavra daquele que é fiel, daquele que cumpre cada promessa feita a cada um de nós, ao seu povo de uma forma coletiva. Que você possa celebrar ao Senhor e glorificar o Senhor através da sua vida e também na sua casa,
através do seu culto. Meus irmãos, amanhã, aliás, hoje ainda teremos culto, 18 horas,